Você sabia que mulheres dançavam nuas nos rituais da Babilônia enquanto construíam uma torre de 2.448 metros de altura? Uma construção 3 vezes maior que o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo moderno. Esses são fatos incríveis sobre a Torre de Babel. Por muito tempo, cientistas acharam impossível que essa torre fosse real, até que um experimento recente provou que era totalmente viável com a tecnologia da época. Pegaram a mesma argila usada na Mesopotâmia, moldaram tijolos idênticos aos descritos na Bíblia e colocaram numa prensa hidráulica. O tijolo comum quebrou com apenas 400 quilos de pressão. Só daria para construir uma torre de 150 metros. Mas então fizeram algo diferente. Seguiram exatamente o que dizia o texto. Queimemos bem os tijolos. Colocaram os tijolos a 800 graus por 12 horas. O resultado? O tijolo aguentou 3.000 quilos de pressão. Com essa resistência, calcularam que seria possível erguer uma torre de até 3 quilômetros de altura. A Torre de Babel, com seus 2.448 metros, estava completamente dentro do possível. Era como empilhar 3 Burj Khalifas, um em cima do outro. Mas tem um detalhe ainda mais impressionante. Eles conseguiriam fazer isso sem guindastes, sem aço, sem concreto armado, apenas com tijolos de barro, fogo e uma substância grudenta que encontraram no chão da Babilônia. Agora imagine o seguinte: como organizar 100.000 pessoas para trabalhar sincronizadas numa obra dessas? É o que vamos descobrir agora. 43 anos. É mais tempo que muita gente passa trabalhando na vida inteira. Foi quanto durou a construção da Torre de Babel. Mas o mais impressionante não é o tempo. É como conseguiram organizar 100.000 pessoas trabalhando juntas, todos os dias, por 4 décadas. Os operários eram divididos em grupos de 1.000, cada grupo com seu próprio chefe. Trabalhavam em 3 turnos. Enquanto uns dormiam, outros carregavam tijolos. A obra nunca parava, nem nos sábados, nem nos dias sagrados. Era uma máquina humana funcionando 24 horas por dia. A logística era brutal. Cada trabalhador precisava comer 3 vezes ao dia. Isso significa preparar 300.000 refeições diariamente. Padeiros, cozinheiros e ajudantes trabalhavam só para alimentar os construtores. Água vinha do rio Eufrates em jarros de cerâmica, carregados nas costas de burros e escravos. As mortes eram constantes, quedas de grandes alturas, esmagamentos por tijolos, exaustão pelo calor do deserto. Estima-se que morreram 10 pessoas por dia durante toda a construção. Mais de 150.000 mortos em 43 anos. Cada andar da torre era literalmente construído sobre sangue e sacrifício humano. O que havia dentro da torre? A Torre de Babel não era apenas uma pilha de tijolos. Era uma estrutura complexa, com câmaras secretas, corredores e escadarias que formavam um labirinto vertical. Cada um dos 7 andares tinha uma função específica e o que acontecia lá dentro era tão impressionante quanto a altura da construção. A base media 90 metros de cada lado, quase um quarteirão inteiro. O primeiro andar, com 50 metros de altura, abrigava armazéns gigantescos. Ali ficavam estoques de comida, água, tijolos e betume. O segundo andar era residencial. Dormitórios para os mestres construtores e suas famílias. Sim, pessoas moravam dentro da torre durante a construção. Do 3º ao 5º andar ficavam as oficinas. Ferreiros forjando ferramentas, carpinteiros preparando formas, oleiros produzindo recipientes. O 6º andar era o mais misterioso. Câmaras religiosas, onde mulheres dançavam em rituais para abençoar a construção. Arqueólogos encontraram descrições desses rituais em tabuletas. Elas dançam nuas ao redor do fogo sagrado, pedindo proteção aos deuses para que a torre alcance os céus. O 7º e último andar seria o observatório.
Ali, sacerdotes estudariam as estrelas e se comunicariam com os deuses. As paredes internas eram cobertas com betume polido, criando uma superfície negra e brilhante que refletia a luz das tochas. Mas como subir materiais pesados por essas alturas impossíveis sem elevadores? Acordar às 4 da manhã, comer pão duro com cebola, subir centenas de metros carregando tijolos de 15 quilos. Essa era a vida dos operários da Torre de Babel. Uma rotina brutal que matava homens todos os dias, mas que nunca faltava voluntários. Por quê? Porque pagavam em prata. Um operário da torre ganhava mais em um mês do que um agricultor em um ano. O trabalho começava antes do sol nascer para evitar o calor do deserto. Cada homem carregava 2 tijolos por vez, subindo rampas em espiral que contornavam a torre, sem proteção, sem equipamentos de segurança. Um passo em falso significava morte certa. Os corpos dos que caíam eram enterrados na própria fundação da torre. Diziam que seus espíritos ajudariam a sustentar a estrutura. O sistema de cordas e polias era revolucionário. Usavam troncos como roldanas e cordas feitas de fibra de palmeira. Para içar cargas mais pesadas, 50 homens puxavam juntos, coordenados por um capataz que batia tambor. Quando o ritmo acelerava, sabiam que alguém importante estava subindo. Quando parava de repente, alguém tinha caído. À noite, dormiam em barracas ao redor da construção. O cheiro de suor, betume e morte pairava no ar. Mas havia algo pior que o cansaço e o perigo, o medo do dia em que ninguém mais conseguiria se entender. O dia em que a obra parou. Era uma manhã comum no 46º ano de construção. Os operários subiram como sempre, carregando tijolos e betume. De repente, algo inexplicável aconteceu. Um pedreiro gritou uma ordem para seu ajudante. O ajudante olhou confuso. Não entendia nada. Era como se o mestre estivesse falando outra língua. Em minutos, o caos tomou conta do canteiro. Ninguém entendia mais ninguém. Ordens viraram ruído. Mestres construtores gesticulavam freneticamente, tentando se fazer entender. Operários largavam ferramentas, apavorados. Alguns achavam que tinham ficado surdos, outros pensaram que era maldição. O pânico foi imediato. Um grupo de trabalhadores no 6º andar não entendeu o alerta sobre uma viga solta. 5 homens morreram esmagados. No térreo, carregadores soltaram cordas que suspendiam toneladas de material. A queda matou dezenas. Em questão de horas, séculos de conhecimento técnico viraram Babel, confusão total. As consequências foram devastadoras. Famílias não se reconheciam mais pela fala. Maridos não entendiam esposas. Pais não compreendiam filhos. Grupos começaram a se formar por idiomas similares. Em 3 dias, dos 100.000 trabalhadores, restavam menos de 1.000. O resto fugiu, formando caravanas que partiam em todas as direções. A maior obra da humanidade foi abandonada de um dia para o outro. Mas o mais intrigante é que temos provas físicas de que isso realmente aconteceu. Por que construir tão alto? A versão oficial diz que queriam alcançar os céus por orgulho, mas documentos cuneiformes revelam motivações mais complexas. O trauma do dilúvio, apenas 130 anos antes, ainda assombrava os sobreviventes. Nimrod, neto de Noé, tinha perdido dezenas de parentes nas águas. Sua obsessão não era apenas poder, era sobrevivência. Nunca mais seremos pegos desprevenidos. Está escrito numa tabuleta encontrada em 1922. A torre funcionaria como refúgio em caso de nova inundação. Com 2.400 metros de altura, nem o maior dilúvio imaginável alcançaria o topo. Mas havia outro propósito, ainda mais ambicioso. A torre seria uma antena cósmica. No topo, sacerdotes receberiam mensagens divinas sobre catástrofes futuras. Como o informante privilegiado de Wall Street, que sabe quando vender antes do crash, eles teriam conhecimento antecipado de secas, pragas,
invasões. Informação é poder.